O lateral direito Wesley pode ser vendido a qualquer momento para o Manchester City da Inglaterra, meus amigos. Proposta e projeto, o Wesley já aceitou do clube inglês e agora o Flamengo aguarda apenas a oferta oficial chegar na mesa para bater o martelo. O Flamengo pretende receber algo em torno de 40 milhões de euros para lá. O Manchester City já sinalizou uma proposta de 35 milhões de euros. E quanto o Flamengo poderá receber, uma vez que o Flamengo tem 90% dos direitos econômicos de Wesley. O Mengão Queridão já está no mercado da bola, em busca de novo substituto, novo jogador para a posição. E eu vou falar para vocês 2 nomes. Inclusive um deles vai ficando livre agora no meio do ano. Tem tudo para fechar com o Flamengo já na janela especial do Super Mundial de Clubes. Vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Falar também sobre a situação aqui envolvendo Roberto Firmino, porque alguns rumores envolvendo Roberto Firmino, o nome de Firmino no Flamengo, nessa semana tomou conta, né, dos noticiários. Só que Roberto Firmino, gente, olha só o salário que o Roberto Firmino recebe hoje lá no Al Ahly, no futebol da Arábia Saudita. Vou falar sobre isso. JJ frustrado com o acerto da CBF com Carlo Ancelotti, meus amigos. É isso mesmo. Vou falar também sobre a situação envolvendo o lateral esquerdo Matias Vinha e o Flamengo na Libertadores da América. Amanhã é vencer e vencer. Central Córdoba é o líder do grupo com 11 pontos. O Flamengo aí vendo o Central Córdoba à frente a 6 pontos do rubro-negro carioca. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando aqui sobre o público no Maracanã, porque amanhã é mais um dia de casa cheia. Flamengo e LDU. O Flamengo recebe LDU no Maracanã e são mais de 60 mil ingressos vendidos para esse jogo. O Flamengo deu aquela reduzida no preço dos ingressos. Para se falar nisso, olha só, após reduzir o preço dos ingressos, o Flamengo registrou o segundo maior lucro em 2025. A partida contra o Bahia agora, que aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no último final de semana, teve aí 59 mil pagantes e rendeu mais de 2 milhões aos cofres do nosso Mengão Queridão. Então o BAP agora vai começar a entender, né, que nem preço alto, vamos supor, bota aqui o preço dessa caneta a 10 reais. 10 reais e não vendo duas. Vendo uma, duas. Mas se eu botar o preço dela a 7 reais, um exemplo, vou vender todas 10, 20, 30. Vou lucrar muito mais do que vender só 2 produtos pelo preço lá em cima. Então o BAP começa a entender isso aí. Amanhã é casa cheia novamente. Por se falar de amanhã, um jogo que vale a vida do Flamengo na Libertadores. Meus amigos, só depende do Flamengo. É fazer um bom resultado, vencer amanhã LDU com 2 ou mais gols de diferença. Depois, na última rodada, venceu o Deportivo Táchira também, que ainda não venceu na Libertadores. 5 jogos, 5 derrotas. Essa é a verdade. Bom, vai Flamengo vacilar pro Táchira. Aí é o fim da picada, filhão. Mas, bom, vencer amanhã a LDU, vencer o Táchira com resultados bacanas, mesmo dependendo que os outros cheguem a 11 pontos também. O Flamengo chegaria também a 11 pontos, mas com resultado bacana. Então vamos aí em busca dessa vitória amanhã, 9 horas da noite. Temos aí o Eric Pulgar, Alan e Gonzalo Plata fora desse jogo. Fala agora sobre Matias Vinha. O Flamengo projeta Vinha para o Super Mundial de Clubes. O lateral esquerdo está entregue à preparação física do Flamengo e nesta semana começou a fazer aquecimento com o grupo. A maior parte do trabalho ainda é individualizado, mas a expectativa é que ainda neste mês de maio o Vinha seja integrado para valer aos treinos junto com o grupo do nosso Mengão Queridão, que será mais uma opção bacana aí para o técnico Felipe Luiz. Bom, fala agora sobre o lateral direito Wesley, que disse sim ao Manchester City e está com as malas prontas na porta. É isso mesmo. O Flamengo pode vender o Wesley
a qualquer momento. Segundo o jornalista Santi Aona, Wesley já aceitou a proposta do Manchester City e é o nome favorito do clube inglês para a posição. As negociações com o rubro-negro já estão em andamento. O Flamengo pretende esticar a corda, vender o Wesley pelo menos 40 milhões de euros. Nesse momento, os detalhes sobre o projeto apresentado pelo Manchester City para o Wesley, o lateral já conheceu, inclusive aprovou o projeto do Manchester City, que intensificou as conversas nos últimos dias. O clube inglês deve formalizar uma proposta inicial de 35 milhões de euros, que já foi aí sinalizada pelo clube inglês, algo em torno de 220 milhões de reais na cotação atual pelo jogador. O Flamengo, no entanto, vai tentar esticar a corda e chegar aos 40 milhões de euros, 250 milhões de reais. Mas caso o Flamengo aceite a proposta de 35 milhões de euros, quanto o Flamengo receberia destes 220 milhões de reais, Henrique? Lembrando que o Flamengo tem 90% de Wesley, tá? Dos direitos econômicos do Wesley, o Flamengo tem 90%. E caso venda o Wesley por 35 milhões de euros, 220 milhões de reais, o Flamengo embolsaria 198 milhões de reais. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro. A pergunta é: o Manchester City quer o Wesley agora. Tem Super Mundial de Clubes. Você liberaria o Wesley antes da disputa do Mundial de Clubes? Mas Henrique, o Flamengo está no mercado? Sim, o Flamengo está no mercado. O Flamengo já tem nomes sendo avaliados. Só que a questão também é se vai, né, conseguir contratar jogador a tempo de disputar o Mundial de Clubes. E tem um deles que pode acontecer sim, tá? Inclusive tem contrato se encerrando agora, no meio do ano. Os dois nomes, como já trouxe para vocês no vídeo da manhã logo cedo, que é o nome de Dodô e o nome de Nelson Semedo. Dodô, né, brasileiro, revelado nas categorias de base do Coritiba, que está no Fiorentina da Itália, 26 anos, tem contrato com o clube italiano até o meados de 2027, valor de mercado 22 milhões de euros. Outro ponto que dificulta, né, os valores, tempo de contrato longo, que ainda tem com o clube italiano, e também o Dodô é um jogador que tem mercado na Europa, tá? O Dodô tem mercado na Europa. Outro nome que está sendo aí observado pelo Flamengo e com grande possibilidade de reforçar o mais querido Brasil, gente, até mesmo na janela extra, essa janela especial do Mundial de Clubes que a FIFA vai abrir para os clubes poderem se organizar, né, se reforçar, contratar jogadores que estão livres aí, o Nelson Semedo, português, 31 anos, que está no Wolverhampton da Inglaterra, e o contrato dele se encerra agora no dia 30/6 de 2025. Nelson Semedo, português, está num clube inglês que hoje tem também o cria do Flamengo, João Gomes, o Wolverhampton, e não tem nenhuma sinalização pela renovação do jogador de 31 anos. Valor de mercado 10 milhões de euros. Mas esse valor aí, ficando livre, o Flamengo não vai desembolsar essa grana, tá? É o valor de mercado do jogador. Então, ficando livre, acertaria aí contrato, tempo de contrato, luvas, tudo e muito mais, né? Bonificações que tiver incluído. E o jogador já poderia se transferir, já ser regularizado nessa janela aí do início de junho, 10 dias aí, antes do Super Mundial de Clubes. Esse nome seria o nome mais viável para o Flamengo, só que tem uma idade já avançada, 31 anos. Mas acredito que daria sim para o Flamengo acelerar esse processo. Já a situação envolvendo o Dodô, que seria também uma boa contratação para o Flamengo, mas o valor, né, envolvendo os valores do Dodô e o tempo de contrato lá, e ainda tem mercado na Europa, dificultaria um pouco para o Flamengo. É difícil, é impossível não, mas é uma situação que ficaria enrolando, viraria novela se sair só lá na janela quando abrir. A janela no de julho, no caso. E o Semedo já poderia pintar no Mengão agora, já ficando à disposição do Felipe Luiz
para o Super Mundial de Clube. Então o Flamengo está no mercado, o Flamengo vai buscar jogador para a posição, porque essa venda de Wesley já é uma venda projetada desde a chegada de Bap e Boto no Flamengo. Projetar essa venda de Wesley para essa janela agora. Mas a ideia do Flamengo é liberar o Wesley depois do Mundial. O City quer o Wesley antes do Mundial. O City quer se reforçar lá, né? O Flamengo ficando aqui depenado. E para isso o Flamengo precisa correr no mercado. Sem medo, ô Dodô? Bom, pela idade, né, Dodô? Mas pela facilidade, sem medo. Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Fala agora sobre Roberto Firmino, porque os nomes de Roberto Firmino aí, né, voltou aos noticiários, principalmente aqui no Brasil, uma possível avaliação do jogador em retornar ao futebol brasileiro. Só que para retornar ao futebol brasileiro, Firmino terá que baixar as cifras salariais consideravelmente. E ele tem um Flamengo aí como um dos clubes, né, prioritários, como opção prioritária ali para, né, vir jogar no Brasil. Eu estava vendo aqui o salário de Roberto Firmino hoje na Arábia Saudita é de 22 milhões de euros por ano, 138 milhões de reais. Ou seja, cerca de quase 12 milhões de reais por mês. Então, é um salário inviável para qualquer clube na realidade do futebol brasileiro. Essa é a verdade. Para baixar as cifras, pode ser 33 anos, já ganhou muito dinheiro. Quer voltar ao futebol brasileiro? Quer voltar? Então bota aí, salário de 1,5 milhão, já tá bom demais. 1 ano de contrato, 2 anos. Ali, quem sabe ainda possa acontecer alguma coisa. Mas eu acho que já passou. O Flamengo tem que buscar um jogador jovem, com gás, buscar jogar lá na frente com o Pedro ali, dividir a posição com o Pedro. Essa é a minha opinião. Mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Pra gente fechar, vamos falar sobre JJ, porque o Jorge Jesus ficou decepcionado, frustrado. De acordo com o All Sport, Jorge Jesus ficou decepcionado com o acerto da CBF com Carlo Ancelotti. Edinaldo Rodrigues falou diretamente com o treinador português pela última vez na quinta-feira, dia 8. Após o acerto da CBF com Ancelotti, Jorge Jesus não escondeu a frustração a pessoas próximas. Ele já tinha feito movimentos nos bastidores para deixar claro que queria treinar o Brasil. Também sinalizou que não haveria qualquer problema em lidar eventualmente com Neymar na seleção brasileira. Mas JJ aí, que um sonho que foi interrompido, né? Os caras não queriam o JJ, cara. JJ é linha dura. Os caras não iam querer o JJ na seleção. Essa é a verdade. O JJ, na verdade, deu aquela forçada, sair do Al-Hilal. Vou para a seleção, é o meu sonho. E esse é o sonho de JJ desde que ele estava no Brasil em 2019, treinando o Flamengo. Ele deixou isso aí claro. Só que o Edinaldo Rodrigues e o Neymar, papaizinho e filhinho aí, fizeram com que o sonho de JJ desmoronasse. Essa é a verdade. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vamos seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado. Valeu? Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.